Macota Celinha Gonçalves, coordenadora do Senarab, Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, contextualizou durante o congresso do Sindiúti a história pregressa que sempre negou aos negros e aos povos afrodescendentes os seus direitos, inclusive os mais elementares. Nós, descendentes de africanos, ontem e hoje, nós continuamos a conviver com as consequências de uma história que sempre negou a contribuição do povo negro na sua estrutura, e nós ainda configuramos nas estatísticas como a maioria absoluta dos pobres, dos miseráveis e dos encarcerados. E eu falo que nós somos consequências de 7 atos oficiais. Esses 7 atos, o primeiro ato que eu chamo de ato oficial é uma bula papal, que chama Bula Adum Diversas, de 16 de junho de 1452. O Papa Nicolau, ele dá o direito ao rei de Portugal, Afonso V, de escravizar os sarracenos, os pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo. E em 8 de janeiro de 1554, ele estende este poder aos espanhóis. Então, começa aí a saga, né, da escravidão. O segundo ato oficial, já é aqui em nosso país, é a Lei Complementar à Constituição de 1824, que diz que negros não poderiam frequentar a escola porque nós éramos portadores de doenças contagiosas. O terceiro ato oficial é a Lei das Terras, de 1850, a Lei número 601. Eles percebendo o crescimento do poder econômico dos negros, né, e que os brancos do interior estavam perdendo a valiosa mão de obra para a sua produção, eles decretam a lei da terra, ou seja, eles dão valor, passam a dar um valor pecuniário para a aquisição das terras. E assim eles dificultam a obtenção de terras que seriam vendidos por um preço muito alto, e o trabalhador livre, né, o escravo livre, teria que permanecer nas fazendas, substituindo os escravos. Então, nós somos impedidos aí de adquirir terra. O quarto ato oficial é a Guerra do Paraguai, o maior genocídio de negros da história. O Brasil tinha uma população de 2.500.000 negros. Na Guerra do Paraguai se reduz para 1.500.000. Ou seja, foram assassinados como bucha de canhão 1 milhão de negros que foram lutar na Guerra do Paraguai. E quando o senhor da fazenda recebia convocatória para o filho dele ir para a guerra, ele podia trocar o filho dele por 3 negros. Só que esse negro não era armado, nem recebia uniforme, e não recebia os apetrechos necessários. Então, esse negro era literalmente bucha de canhão na Guerra do Paraguai. Então, esse é o quarto ato oficial. E o quinto ato oficial, a Lei do Ventre Livre, que é uma maravilha, né? A Lei do Ventre Livre diz que a partir daquela data, em 1871, toda criança nascida, filha de escravos, seria livre. Se o pai é escravo, a mãe é escrava, o que essa criança vai fazer da vida? Aí o Estado cria algumas casas para receber essas crianças. De cada 100 crianças que lá entravam, 80 morriam antes de completar 1 ano de idade. As outras que não morriam, quando faziam seus 12 anos, corriam para os quilombos. Ao início dos menores abandonados, nós já não tínhamos direito à família, né? Então, e essa Lei do Ventre Livre foi comemorada como sendo um grande mérito do colonizador, né? Então, muitos sinos tocaram para comemorar essa lei. O sexto ato oficial é a Lei do Sexagenário. Se o tempo de vida útil do trabalhador escravo é 40 anos, o que é que você liberta aos 60? Nada. Então, ou você liberta aquele que está no fim mesmo, que você já sugou tudo, ou então muitos morreram, se o tempo de vida útil é esse. Então, é uma lei totalmente inócua, né? E, na verdade,
ela desobriga o colonizador de cuidar daquele de quem ele sugou a vida inteira. Porque, na verdade, a lei faz com que as fazendas, os donos das fazendas, não precisem cuidar dos idosos que ele sugou durante toda a vida. O 7º ato oficial, ele é maravilhoso, gente. Ele é o decreto das imigrações europeias, é o decreto 528, que proíbe a entrada no Brasil de asiáticos e africanos. E vai lá na Europa buscar os europeus para poder vir clarear a terra Brasil. Na verdade, a mão de obra liberta estava aí, já tinha tido a abolição, né? Não precisava ir na Europa buscar, mas tinha uma política eugenista neste país, e não interessavam para eles os negros que aqui estavam, né? Então, eles decretam essa lei e abre as portas às imigrações, e tudo que tinha nesse país passa para as mãos dos imigrantes, enquanto os escravos que aqui estavam, a eles nada é dado. Então, eu não posso negar esses fatos históricos, e não reconhecê-los é não entender que país é esse. Porque hoje vira e fala assim, não tem racismo. Como eu posso tratar como igual quem historicamente eu tratei de forma desigual?